Fala galera, tudo jóia com vocês? Estamos de volta aqui na Gapless. Gapless é uma metodologia em que eu estou desenvolvendo aos poucos, que eu estou aprendendo junto com os meus alunos também. E ela consiste em quê? Fazer você desenrolar esse inglês. O que é desenrolar esse inglês? Pô, eu já estudei em escola, já estudei sozinho, eu sei ler, eu sei escrever, eu faço um texto e não tem erro nenhum, mas na hora do How are you doing? Travei. Vamos desenrolar isso daí. O que essa metodologia traz? Primeiro de tudo, você tem que ter um motivo forte para você querer falar inglês. Você mora no interior, você gosta de filmes nacionais, você só se comunica com pessoas no seu idioma, você não gosta de inglês, mas seu chefe fala que você tem que ter inglês. Você precisa encontrar dentro de você um motivo mais forte para você falar inglês, para você se expor à dificuldade de aprender um segundo idioma. Por quê? Porque vai ser cansativo, vai ser chato, você vai se irritar. E se você não lembrar dos seus porquês no meio da caminhada, você vai desistir. E a outra coisa que é tão importante quanto você ter bem definido o seu porquê estar estudando inglês é ter alguém que te cobre. Você concorda comigo que quando você paga para ir para academia, você vai porque você está pagando ou porque você tem um personal, o seu personal recebe para ter certeza de que você foi para academia, que você fez os exercícios de maneira correta, nos números certos, na intensidade certa. Ele está lá para ter certeza que você está fazendo os exercícios de maneira correta. Professor particular de inglês vem para somar exatamente com essa necessidade da gente estudar, aprender, dominar o inglês dentro de um mundo tão corrido, uma vida tão acelerada. Eu também tenho que cuidar da minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas metas, eu quero descansar também, eu quero os meus hobbies, eu tenho os meus lazeres, e ainda assim eu tenho que criar um dia na semana aí para estudar o inglês agora, cara. Como que eu faço isso? Calma. Como eu falei para vocês, eu vim aqui para solucionar problemas e quero hoje, por meio desse vídeo, mostrar para vocês como trazer o inglês pro dia a dia sem saber inglês. Eu quero aqui trazer dicas práticas, practical tips para vocês. A primeira delas, você precisa falar inglês. Fale em inglês com você mesmo. Olha pro espelho por 30 segundos e fala assim: You're beautiful today. How are you doing? Quando você estiver na cozinha, What am I gonna cook today? Am I really hungry? Converse com você mesmo. Você precisa ligar essa chavezinha. E quando você ligar ela, você vai precisar ter vocabulário, você vai ter que ter uma noção de gramática, você vai ter que ter uma noção de expressões idiomáticas e aquele monte de coisa que eu ensino aos poucos também, mas o mais importante é, todos os dias, você pensar um pouquinho, você conversar um pouquinho com você em inglês. Essa é a dica número 1. Dica número 2, talk to animals. Quem aqui hoje em dia não tem um cachorro, um gato, um periquito, um passarinho, uma tartaruga? Animais de estimações. Eles nos interpretam por meio do nosso tom de voz. Eles não entendem quando a gente fala: ah, some daqui, eu odeio você. Ele vai vir pra você por causa do tom de voz. Fala inglês com o coitado, cara. Ele não vai te julgar e você vai treinar o seu inglês. Pergunta se ele quer comer. Are you hungry? You wanna go for a walk? Conversa com ele também. Faça perguntas para os seus pets. Comente coisas com os seus pets em inglês. Vai fazendo isso conforme os dias, conforme o tempo. E eu tenho certeza que você se munindo dessa necessidade de falar algo em inglês, isso vai vir aos poucos para você. Tip number 3. Set your phone to English. Não tem como você fugir da tela do seu celular. Se ela já tiver em inglês, você vai estar vendo coisas em inglês ao tempo todo. Vocês concordam comigo? Você sabe aonde que tem que ir, aonde que tem que relar o dedão lá, o que você vai digitar para a pessoa. Todo mundo sabe usar celular. Agora, se sempre aparecerem as opções forward, save, download, print, connect, pair, são palavras que vão vir para você sem você perceber. Você vai estar clicando nelas, você sabe o que significa, que é encaminhar, que é emparelhar, que é salvar, que é fazer um download.
mas você vai estar vendo a palavra em inglês. É uma forma de trazer o inglês para você o tempo todo também. Next tip, próxima dica. Quem também usa bastante o computador em inglês. Set your computer to English. Por quê? Lá no computador também vai ter. Inclusive, tem opção de você ajustar até a forma como o calendário aparece no seu computador, que vai aparecer lá. Nos Estados Unidos, no inglês, eles falam primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. Então, no meu computador aparece primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. É a forma como eles se comunicam, como eles expressam as datas lá. Já começa por aí. E aí depois todas as funções que você precisa fazer, talvez para o computador vai dar uma dificultada. E vai precisar que você faça algumas interpretações de perguntas, por exemplo, o computador fala lá, você quer salvar isso agora ou você quer deixar para salvar para depois? Se você salvar para depois, vai acontecer isso. E aí você vai estar com medo, pô, eu vou perder meus arquivos aqui, o que esse cara me fez colocar em inglês esse negócio? Eu vou matar esse otário. Não, calma. A gente precisa ter um pouco de paciência também, porque quando vocês estiverem lá na gringa, forem para viajar, ou estiverem se comunicando com alguém dentro do seu trabalho, e a pessoa perguntar, hey, did you forward me the files? Isso vai ficar... Eu devia ter colocado meu computador em inglês. Certo? Next tip. Escutar. Escutar. Listen to English a lot. E hoje em dia, gente, podcast. Podcast tem diversas pessoas que aprendem com podcast hoje em dia, de finanças, de culinária, de comunicação. Por que não do inglês? Para os meus alunos eu faço recomendações de podcasts em inglês, mas você pode simplesmente colocar podcast inglês americano. Tem diversos lá. Não vou ficar fazendo propaganda, também não vou ficar tomando muito tempo do vídeo. Escute podcasts em inglês, no carro, limpando a casa, indo para o trabalho. Mas pratique escutar, listen to English. Quando você escutar uma pessoa perguntando para você, hey, how's it going? Não vai ser novidade para você, porque você ouviu uns 300 podcasts as pessoas perguntando isso. Como que você vai saber falar inglês? Você precisa escutar. Você aprendeu o português ouvindo os seus pais, as pessoas à sua volta falando. Você precisa escutar, certo? Next tip. Talk to the artificial intelligence on your phone in English. E esse daqui já é uma dica que eu dou para os meus alunos que já são um pouco avançados, que já são mais destemidos na hora de falar. Por quê? A inteligência artificial do seu celular, pelo menos do meu, quando eu ativo ela, eu falo lá a palavrinha que se eu falar agora vai acabar o meu vídeo, eu vou ficar bem brabo. E aí ela abre o microfone e eu falo lá, set a timer for 30 minutes. Aí ela já começa, 30 minutes, counting down. Já tá contando ali os 30 minutos que eu preciso que ela coloque. Eu nem toquei no meu celular, eu tô ali lavando, terminando de lavar a louça e o bolo tá no forno. Ou, escovei os dentes, meu celular tá carregando. Esqueci de botar meu despertador. E aí, pessoa, porque se eu falar de novo vai ativar, set an alarm for tomorrow, 6 a.m. in the morning. Ela já vai ter certeza, você pode ter certeza, ela até te avisa depois em inglês. Ajustei um alarme para você amanhã às 6 horas da manhã. Outra coisa que você pode conversar, escutar músicas. Eu, dificilmente, se eu sei o nome da música que eu quero ouvir, digito o nome da música. Eu chamo ela e falo, play Superman by Eminem on Spotify. Uma das músicas que eu mais escuto. Ela na hora já coloca a música e melhor do que quando você digita e coloca play na música, ele vai ficar rodando sempre a mesma música, ela já coloca na rádio da música. A inteligência artificial, ela já entretém você com outras músicas parecidas. Isso é muito bom. E também call people. Eu ensinei para a inteligência artificial do meu telefone quem é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu colega de trabalho, minha madrasta, meu padrasto, todo mundo. Eu só falo, call my father-in-law, call my mother, call my sister. Não preciso tocar no meu telefone, principalmente quando eu tô no carro. Next tip. Inglês para português tem muitas coisas diferentes. E eu vou tratar isso em outros vídeos, mas
Quando a gente vai traduzir para o inglês, tem muitas palavras que precisam aparecer na frase que elas não têm uma tradução, elas só são regras que não existem na gramática portuguesa. Então, o que eu recomendo para vocês também? Procurar utilizar um dicionário inglês para inglês. Eu recomendo o Oxford Dictionary. É um dicionário, tem a versão paga, mas a versão gratuita funciona super bem. Eu utilizo no meu celular, abro lá Oxford Dictionary e salvo um atalho dessa página como um ícone na tela do meu celular. Então, toda vez que eu quero traduzir alguma coisa, eu não traduzo. Eu procuro o que é a definição dessa palavra em inglês. Spoon. What is a spoon? Eu digito lá. Spoon. A silverware used to drink liquids. Tem diversas outras traduções. Phrasal verbs, expressões idiomáticas com exemplos na forma passada, na forma contínua. Para você que está precisando entender o inglês, contextos em inglês, é muito melhor do que você simplesmente ver lá. Colher. Óbvio que você pode utilizar o tradução inglês para português quando você travar. No começo é normal, mas logo do intermediário para frente, você não vai mais precisar sempre das traduções. Vai ser até melhor para você a definição em inglês de uma palavra que você não conhece em inglês, certo? A mais importante é utilizar um aplicativo de memorização. E isso é tema para um próximo vídeo, porque é um aplicativo muito importante que eu utilizo com todos os meus alunos, porque quem que consegue ficar lembrando de tantas palavras novas, 2, 3 verbos por aula, nomes, adjetivos, regras gramaticais? Esse é um aplicativo que auxilia na memorização. E eu vou trazer esse conteúdo para vocês em outro vídeo. Por hoje eu quero deixar essas dicas para vocês mergulharem no inglês. E a última dica é: vá devagar. Se você, em algum momento, ficou com raiva, pausa por hoje, você já se pressionou muito a estudar esse novo idioma, pausa por hoje. Não escuta nada, escuta coisa em português, faz alguma outra coisa. No outro dia você volta com mais calma, porque você não vai aprender da noite pro dia. É todo um novo idioma. Então, vamos ter paciência também. Se você seguir todas essas dicas aí, eu tenho certeza que você vai começar a se identificar muito mais com frases, com vídeos, com filmes em inglês. Mas um passinho depois do outro, e se você precisar de alguma dica, se você tiver alguma dificuldade, deixa o comentário aqui nesse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aquele like, segue a gente, ativa o sininho, eu vou estar frequentemente trazendo dicas para vocês aqui, para tentar solucionar os problemas que vocês possam ter com o inglês. Valeu?